Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 29º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste 29º domingo do tempo comum nos convida à perseverança na oração. E esta deve ser a atitude fundamental do discípulo de Jesus Cristo: rezar sempre, com confiança e sem jamais desistir. O evangelho que nós escutamos, segundo Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8,
apresenta a parábola da viúva e do juiz iníquo, o juiz injusto. Jesus conta a parábola para mostrar a necessidade de orar sempre e nunca desistir. A viúva representa os pobres, os sem voz e sem defesa. O juiz representa a indiferença e a prepotência daqueles que têm poder de decisões e não agem em favor dos que são injustiçados. Diante da recusa do juiz, a viúva insiste com coragem. Faze-me justiça contra o meu adversário. Sua persistência acaba vencendo a resistência do juiz, que decide atendê-la apenas para se livrar do incômodo de não ter aquela mulher constantemente à porta da sua casa, a lhe seguir aonde quer que ele fosse. Jesus usa essa imagem para revelar o coração de Deus. Ou seja, se até um juiz injusto cede à insistência de uma pobre viúva, quanto mais Deus, que é justo e misericordioso, ouvirá os nossos clamores dos seus filhos, que em súplicas e lágrimas a Ele dirigimos na nossa oração. A parábola não ensina que Deus muda com a nossa oração, mas que a oração nos transforma. É ela que torna o nosso coração mais sensível, confiante e aberto à vontade de Deus. Nesse sentido, a oração humaniza e nos diviniza, nos faz participar da própria paciência e da misericórdia divinas. E o Evangelho termina com uma pergunta inquietante de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? É como se o Senhor nos perguntasse hoje: ainda há fé em nossos corações? Encontrará Ele homens e mulheres que perseveram na oração e mantêm viva a chama da esperança? Rezar é uma necessidade vital nossa. Faz parte da nossa constituição humana. Somos transcendentes e nos transcendemos. A nossa imanência, o ser humano é de abertura, se abre à transcendência. E a oração é isso que faz, nos tira do fechamento do eu. Por isso que a oração é uma necessidade vital. O ser humano, ele é um ser espiritual, é um espírito encarnado. E a oração é essa expressão máxima de transcendência. E a oração, dessa forma, faz que haja esse elo entre a nossa ação e a nossa contemplação. Não se trata na oração de multiplicar palavras. Deus não nos escuta a força das nossas palavras, mas de fato de ter uma vida de oração e deixar que a nossa vida seja transformada para a nossa oração. Como escreveu Romano Guardini: rezo porque vivo e vivo porque rezo. Oração como se fosse o respiro da nossa alma. Se falta esse respiro, a nossa alma murcha, desfalece. Assim como o corpo não vive sem respirar também, o nosso espírito sem rezar fica seco, fica árido e não revela a sua autêntica natureza. E rezar é deixar que Deus entre no ritmo da nossa vida. É aprender a esperar, a discernir, a perdoar, a partilhar, a silenciar e a recomeçar. Cada gesto de paciência, cada palavra de reconciliação, cada ato de caridade pode tornar-se uma oração. O essencial é permanecer em diálogo com Deus, deixando que Ele transforme o nosso coração. Jesus nos adverte para não deixarmos a fé esfriar. Vivemos tempos de pressa, ruído, distração. Corremos atrás de muitas coisas urgentes, mas nem sempre essenciais. E acabamos esquecendo que o mais importante é justamente o reino de Deus e a sua justiça. É o amor de Deus na nossa vida e o nosso amor a Deus. A oração é o remédio que cura a nossa fé enfraquecida e restaura a nossa alma. Assim como uma planta precisa de água constante, também a fé precisa da água diária da oração. Não basta rezar apenas em momentos difíceis da nossa vida, mas é preciso alimentar o nosso coração todos os dias com aquele diálogo amoroso, silencioso e constante com seu Senhor. Por isso Jesus nos propõe orar sempre sem desfalecer. E há uma prática simples e antiga que pode nos ajudar. São as orações jaculatórias. Nós podemos rezar durante todos os dias, aonde nós estivermos, todo momento, no nosso coração, no nosso respirar. Nós podemos repetir pequenas invocações que mantêm o nosso coração unido a Deus o tempo inteiro ao longo do nosso dia. Por exemplo, uma jaculatória como essa: Senhor, eu te amo. Quantas vezes eu repeti? Ou Jesus, eu confio em ti. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Como Senhor, tem de piedade de mim. Tem de piedade de mim, que eu sou pecador, oração daquele publicano. E assim são várias jaculatórias que nós podemos simplesmente repetir ao pulsar do nosso coração, no ritmo da nossa respiração. Ninguém percebe,
e assim nós continuamos orando. São pequenas orações que mantêm viva a presença de Deus em nós, no meio das nossas ocupações diárias, como quem envia mensagem de amor ao amigo, a Deus, que nunca nos abandona, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acompanha sempre. Também é importante ler o Evangelho com muita frequência, fazer da Sagrada Escritura a nossa oração. É a leitura orante da Sagrada Escritura, é ali que nós encontramos a resposta que nosso Senhor nos concede às nossas preces. É necessário que tenhamos sempre conosco o Evangelho ao nosso alcance. Até no celular hoje é possível, com alguns aplicativos, para que assim possamos, na palma da mão, sempre recorrer à palavra de Deus. Que a Virgem Maria, a mulher orante fiel, nos ensine a perseverar na oração. A oração nos leva também à ação, nos leva à missão. Nesse domingo, a Igreja realiza a coleta das missões. É o Dia Mundial das Missões, que tem como lema missionário de esperança entre os povos. E nesse dia, nós fazemos uma oferta para as pontifícias obras missionárias, a fim de apoiar a missão ad gentes, ou seja, a missão nos países de missões como a África, por exemplo. Oração e missão estão sempre juntas. Tem uns que participam da missão através da sua oração, como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Nunca saiu do Carmelo e com a sua oração foi uma grande missionária. Com a sua oração apoiou os seus missionários. E outra forma de apoiar as missões, mesmo nós que não nos dispomos a sair dos nossos lares, da nossa terra, do nosso país, para ir naqueles países de missões, naquelas realidades de missões, nós podemos dar essa grande contribuição nesse domingo, reservando essa nossa oferta para as missões. Que Nosso Senhor nos ajude, que Maria sempre nos acompanhe, que nós possamos ter sempre os nossos braços erguidos, os braços da fé, para que a nossa vida se transforme numa súplica constante e confiante a Deus. E rezemos também pelos missionários em missão. Jesus disse então aos seus seguidores: é preciso orar sempre, sem jamais desistir. É preciso orar sempre, sem jamais desistir. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. É preciso orar sempre, sem jamais desistir. É preciso orar sempre, sem jamais desistir. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Jesus disse então aos seus seguidores: é preciso orar sempre, sem jamais desistir. É preciso orar sempre, sem jamais desistir. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No dia 4 de outubro, dia de São Francisco, o Papa Leão XIV publicou a sua primeira exortação apostólica, a Dilexi Te, que trata do amor para com os pobres.
E essa exortação constitui um dos primeiros atos magisteriais do seu pontificado e manifesta uma clara linha de continuidade com o Papa Francisco, de quem o novo pontífice herdou o projeto inicial do texto. E essa continuidade se expressa não apenas no título, que dialoga diretamente com aquela encíclica do Papa Francisco, a Dilectite Nos, que trata do amor humano e divino do Sagrado Coração de Jesus. Mas, sobretudo, esta encíclica se coloca na linha da continuidade, não apenas no título, mas na ênfase que é dada à dimensão evangélica do amor preferencial pelos pobres, como caminho de santificação pessoal e renovação eclesial. O documento, ou seja, a exortação apostólica de Dilectite, é parte de fontes bíblicas como fundamento do compromisso cristão com a promoção humana e cuidado com os pobres. Desde o título da encíclica, Dilectite, esse título que significa Eu Te Amei, em língua portuguesa, que é uma expressão do livro do Apocalipse. E essa expressão é dirigida por Nosso Senhor a uma comunidade cristã sem prestígio nem recursos, exposta à violência e ao desprezo, à pobreza. Dessa forma, com Eu Te Amei, Dilectite. Nosso Senhor nos recorda que o amor divino se manifesta, antes de tudo, na atenção aos pequenos e esquecidos. A partir da revelação feita a Moisés, eu vi a aflição do meu povo, Papa Leão XIV mostra que o amor de Deus em relação aos pobres se traduz em escuta, compaixão e libertação. A pobreza, portanto, não é um acaso, nem um simples dado social, mas um lugar teológico, onde Deus se revela e fala à humanidade. O contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. Os pobres, Ele ainda tem algo a nos dizer. Assim nos fala o número 5 da exortação apostólica de Dilectite. Nos pobres, Deus nos fala, tem algo a nos dizer. Cristo, o Messias pobre, encarna plenamente essa opção divina. Ele, sendo rico, sendo Deus, se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer com a sua pobreza. E assim o amor aos pobres deixa de ser mera beneficência, mera ação de caridade, mera ação social, para tornar-se uma expressão concreta de fé no Deus que se fez pobre e próximo dos últimos. O Papa Leão XIV demonstra que a atenção e cuidado com os pobres não derivam de ideologias, nem de modismos sociais, mas tem natureza teologal, enraizada no próprio mistério da fé cristã. Para o Papa, essa atitude brota do Evangelho e da vida de Jesus, que se fez pobre e caminhou entre os marginalizados, e foi vivida com fidelidade pelas primeiras comunidades cristãs, que partilhavam os bens de modo que entre eles não havia necessitados. Assim, o amor aos pobres não é uma opção circunstancial, mas uma dimensão essencial da fé e da comunhão eclesial. Por isso, o Leão XIV mostra que a atenção aos pobres não é uma inovação contemporânea, mas uma constante da vida e da missão da Igreja. Recorrendo amplamente à tradição patrística e monástica, o Papa Leão XIV evoca figuras como São Lourenço, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e São Basílio Magno, para evidenciar que desde os primeiros séculos o cuidado dos pobres foi compreendido como um ato de fé e expressão do amor a Cristo, e não como um simples gesto moral ou social. A vida monástica, por exemplo, aparece como uma escola de caridade e os mosteiros como lugares de refúgio e partilha. Leão XIV recorda, assim, que a solidariedade evangélica é elemento constitutivo da identidade cristã e não fruto de circunstâncias históricas. O texto também busca unir os últimos 3 pontificados, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, no mesmo horizonte de amor social e espiritual, mostrando que o cuidado dos pobres é expressão da única fé da Igreja. Leão XIV reforça a dimensão transcendental da caridade. É preciso estabelecer com Deus o reino de justiça antes de pretender construir estruturas sociais justas. E a ação caritativa, portanto, não substitui o Evangelho, mas brota dele e o torna visível na história. Há também uma importante menção à expressão Igreja dos Pobres, retomando o cardeal Lercaro no Concílio Vaticano II e o Papa Francisco. A opção pelos pobres, dessa forma, aparece como consequência do amor de Cristo, que vê no pobre uma categoria teológica, de forma que amar o pobre é amar o próprio Senhor. Por fim, Leão XIV propõe uma igreja que saiba apenas amar, não como idealismo ingênuo, mas como resposta teológica a tempos marcados por ódio, polarizações e fundamentalismo. O amor enraizado em Cristo é a única força capaz de reconciliar a fé e história, oração e compromisso, transcendência e transformação social. Assim, Dilectite é, ao mesmo tempo, continuidade e novidade. Continuidade do magistério de Francisco e novidade do estilo espiritual de Leão XIV, que imprime ao texto um tom de unidade e reconciliação para uma igreja chamada a redescobrir no amor aos pobres o núcleo do Evangelho.
Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece, se é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.